Eu me sinto muito honrado em participar desta linda programação destinada aos pais. Eu me sinto muito alegre porque eu tive uma base familiar, mas também eu tive uma base educacional dentro da educação adventista. Eu fui aluno do CACN, Colégio Adventista da Cidade de Nova Sintra, e quando eu vi essa garotada cantando, homenageando os pais, passou um filme na minha mente. Aproveitem esse privilégio, filho, que você está tendo em homenagear o seu pai, porque muitos queriam ter essa oportunidade, infelizmente não tem. Mas também eu tenho uma alegria para falar não apenas para os pais, mas também para famílias que estão aqui presentes, porque nós sabemos que a base da sociedade são as famílias. E se você quer ter uma família, se você quer ter uma sociedade forte, você precisa ter um lar forte. Pais, vocês são essenciais na educação dos seus filhos. Eu não sei quantos já assistiram o filme A Vida é Bela. Quantos que estão aqui já assistiram esse filme? É um filme que impactou muito a minha vida, porque conta a história de um pai judeu chamado Guido. Juntamente com seu filho, eles foram aprisionados e foram levados para um campo de concentração. E diante do horror que havia naquele campo de concentração, esse pai, ele vai utilizar o humor para tentar fazer com que o seu filho venha acreditar que tudo o que estava acontecendo não passasse de uma brincadeira. Por quê? Porque ele entendeu que o dever de um pai é zelar nas 3 áreas que compõem o ser humano. E quais são essas áreas, Gabriel? A área física, a área emocional. E quando nós estamos tratando de judeus, você sabe que eles são muito atrelados à sua tradição religiosa. Ou seja, ele zelou na área espiritual. E tendo isso em mente, eu quero tratar com vocês do tema Pai, meu astro favorito. Porque você, pai, é essencial para o seu filho. E eu sei que nós, seres humanos, não estamos muito familiarizados com perguntas, porque as perguntas nos levam a refletir. Mas me permitam, por favor, fazer essas perguntas e responda para si mesmo. Pai, seu filho ou a sua filha tem orgulho de você? Porque muitas vezes é nos ensinado que o filho tem que trazer orgulho para o pai. Mas será que o teu filho ou a tua filha tem orgulho de você? Se nesse momento eu chamasse o seu filho em particular e perguntasse: quem é o seu pai de verdade? Qual seria a resposta do teu filho? Porque muitas vezes estamos tão preocupados em passar uma boa conduta para o nosso chefe de trabalho, uma boa conduta para a comunidade religiosa onde a gente frequenta. Mas e no seu lado? Quem é você? Será que o seu filho diria: o meu pai é um homem honesto, o meu pai ama a minha mãe, o meu pai me protege? Ou ele diria: o meu pai, ele é um estúpido, meu pai não se importa comigo, meu pai não ama a minha mãe? O que ele diria acerca de você, pai? Qual o legado que você está deixando para o teu filho ou para a tua filha? E quando nós tratamos acerca da paternidade, nós estamos lidando com desafios. Eu sei, pais, que vocês têm desafios, principalmente no âmbito do relacionamento. Hoje há muitos pais que não conseguem se relacionar
seu filho. Augusto Cury, em um dos seus livros, ele vai dizer que o maior dom que o ser humano pode ter é o dom de falar e o dom de ouvir. Pai, você conhece os sentimentos do teu filho ou da tua filha? Você se relaciona com o teu filho ou com tua filha? Você dedica tempo? Ou seja, você ao chegar na sua casa, você chama o seu filho em particular e você já disse: filho, o que você está sentindo nesse momento? Filho, por que, filho, você está tendo esse tipo de comportamento? Filho, por que você não está conseguindo se esforçar na escola? Você já teve essa conversa com o teu filho ou com tua filha? Filho, quem são os teus amigos? Quando o seu filho está passando por algum desafio, o seu filho tem a coragem de chegar para você e lhe pedir um conselho? Porque os pais lidam com o desafio do relacionamento. Porque há muitos pais que dizem: eu não tenho. Porque eu não consigo me relacionar com meu filho de uma forma profunda? É porque eu não tenho tempo. Mas na realidade é porque o teu filho nunca foi a tua prioridade. O que tem sido prioridade para você? O teu trabalho ou a tua família? Os teus filhos? Ou seja, os pais ficam tão preocupados em alcançar o sucesso no âmbito empresarial, no trabalho, em relação ao âmbito financeiro, e para tentar compensar a falta do tempo, eles dão para os seus filhos muitas vezes brinquedos e muitas vezes acham que este aparelho aqui vai suprir a necessidade que o teu filho tem, que é da tua presença. O que tem sido a tua prioridade, pai ou mãe? Os teus filhos têm sido a tua prioridade? Hoje nós vivemos em uma época de famílias que estão juntas, mas emocionalmente estão separadas. Mãe de um lado, com o seu celular, pai do outro com o seu celular, e o seu filho no quarto com o seu aparelho. Será que eu estou falando para algum pai que está tendo esse tipo de comportamento? Quem é você, pai? Estamos vivendo um tempo onde está havendo a perda da referência paterna. Eu faço uma pergunta, pai: você tem sido o herói para o teu filho? Porque hoje eu percebo que há crianças que não enxergam em seu pai a figura de um herói. Muitas vezes o pai é substituído pelo influencer da internet. Pai, você tem sido o amigo do teu filho ou da tua filha? Porque hoje muitas vezes eu percebo que há adolescentes, pré-adolescentes, crianças que abrem os seus corações para o seu colega de classe, mas não conseguem abrir o seu coração para o seu pai. Quem é você? Pais que me ouvem nesta noite, você tem cumprido o seu dever como pai? Ou você está apenas preocupado em trazer o alimento para sua casa, esquecendo que o seu filho, ele sente necessidade de afeto, de carinho, de amor?
Se vocês me permitem, eu gostaria de trazer o exemplo de um personagem bíblico. Esse personagem nos ensina o que é ser um pai de verdade. Quantos nesta noite já ouviram a história de Jó? Eu sei que Jó é conhecido por ser um homem paciente. Até que na nossa sociedade ele é conhecido como a paciência de Jó. Poxa, aquele ser humano é tão paciente como Jó. Mas me permitam refletir um pouco Jó, não no âmbito ali do seu sofrimento, mas como pai. Jó, na sua época, ele foi o homem mais bem sucedido, rico e renomado. Este homem alcançou o auge de sua prosperidade. Era um homem que era muito atarefado, mas ele não negligenciou o seu dever de pai. Quando você vai para Jó no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era o homem mais próspero entre os seus conterrâneos, um homem que tinha muitas riquezas, um homem que tinha prestígio na sociedade em que ele vivia. Mesmo assim, esse homem tirava tempo para aconselhar os seus filhos. Sabe quantos filhos Jó tinha? 10. E a Bíblia diz que ele os chamava, ele os aconselhava, ele os santificava e ele orava pela salvação dos seus filhos e para que eles tivessem sucesso em tudo que eles fizessem. Pai, o que tem sido a tua prioridade? O teu filho ou o teu trabalho? Pai, quando você partir, o que você vai deixar para o teu filho? Que tipo de herança, que tipo de legado um pai pode deixar para o seu filho? Será que são as riquezas? Será que é uma boa educação? Uma boa vestimenta? Uma casa confortável? Isso é importante? É, mas não é o essencial. Então vocês me perguntam: Gabriel, o que eu posso deixar para o meu filho? O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 3, os versículos de 1 a 4, o sábio Salomão, o homem mais sábio, mais rico da sua época, ele chamou o seu filho Roboão, e ele vai dizer para o seu filho algumas palavras. Escute e ouça com atenção, porque é isto que você tem que deixar para o teu filho. Provérbios, no capítulo 3, versículos 1 a 4, nos diz: filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, filho, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Você quer que o teu filho, a tua filha tenha sucesso, sim ou não? É o seu maior desejo, pai, que o teu filho tenha sucesso em tudo. Ensine-o, instrui-o na sabedoria.
há uma diferença entre ser inteligente e ser sábio. Há muitas pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Porque você pode ter um conhecimento na área, na matemática, na física, na química, em história e geografia. Mas diferente do inteligente, o sábio sabe pegar o conhecimento que tem e sabe aplicá-lo no seu dia a dia. O maior legado que você, pai, pode deixar para o teu filho ou para a tua filha é a sabedoria. Porque a sabedoria não procede de homens, mas procede de um coração que está totalmente entregue a Deus. Porque Deus, como disse o apóstolo Tiago, Deus é a fonte de toda a sabedoria. Eu quero encerrar esta pequena reflexão lhes fazendo uma pergunta: o que é ser pai? O que é ser pai? Ser pai é mais do que ter um filho, é ser o guerreiro que assume a missão de amar, educar e zelar pela formação do futuro da nação. Isso é ser um pai. É preparar a próxima geração. É o seu desejo ser esse tipo de pai? É o seu desejo de passar para os seus filhos os seus valores, aquilo que é útil, que esta sociedade necessita, que é a sabedoria? Se esse for o teu desejo, eu quero que você se coloque de pé. Se esse for o teu desejo de preparar os seus filhos, não apenas para este mundo, mas para o mundo por vir, se coloque de pé, porque eu quero fazer uma oração por você. Meus queridos, o maior desafio não é ser reconhecido pelo chefe de trabalho, não é ser reconhecido pelo chefe de trabalho, ou pelo seu professor, ou pelos seus amigos. O maior desafio é ser reconhecido como um homem íntegro, fiel, pela sua esposa e pelos seus filhos. Porque o seu chefe de trabalho, os seus amigos, só conhecem apenas uma parte, uma parcela de você. Mas os seus filhos te conhecem, porque eles vivem diariamente com você. Se você, filho, ainda não está do lado do seu pai, fique do lado do seu pai. Abraça o seu pai. Abraça o seu pai, aproveite que o seu pai está aí perto de você. Melhor, eu gostaria que você, filho, olhasse para os olhos do seu pai. Olhe bem para os olhos do seu pai. E eu gostaria que você, pai, dissesse algo para o teu filho. Se você não disse que você o ama, aproveite esse momento. Diga: filho, eu te amo do fundo do meu coração. Você é o bem mais precioso que eu tenho. Filho, eu posso até perder o emprego, eu posso até perder a minha casa, mas eu não quero perder você. Diga isso para o teu filho. Faça com que o teu filho se sinta amado, se sinta acolhido por você. Louvado seja Deus. É isto que Deus deseja para a vida de cada um de vocês, pais e mães presentes. Porque o sucesso da nossa nação brasileira vai depender de você, pai, de você, mãe,
preparar os seus filhos, tanto para este mundo, quanto para o mundo por vir. Vamos orar? Pai Celestial, eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada pai presente neste lugar, pela vida de cada filho. Ó Senhor, eu não os conheço, mas eu sei, Senhor, que o Senhor os conhece. Eu sei, Senhor, que o Senhor sabe de todas as dificuldades que esses pais têm enfrentado nos seus relacionamentos com seus filhos. Ó Deus, talvez eu esteja orando por um pai que ainda não entendeu o seu dever para com o seu filho. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, possa conduzir este pai, dando-lhe, Senhor Deus, sabedoria, entendimento, em preparar o seu filho ou a sua filha para este mundo e para o mundo por vir, Senhor. Ó Deus, eu peço, Senhor Deus, bênçãos sem medidas na vida de cada um aqui que me ouve nesta noite, Senhor. Por favor, Senhor, derrame suas bênçãos sem medidas, Senhor, sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada mãe. E eu quero, Senhor Deus, abençoá-los com as seguintes palavras: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Uma salva de palmas. Vocês merecem. Abrace seus filhos, diga que os ama. Que Deus os abençoe. E desde já quero agradecer a direção por este maravilhoso convite. Que Deus os abençoe.